Olá, pessoal. Bem-vindos ao prazeroso universo da leitura e sejam muito bem-vindos ao nosso canal Paixão pela Leitura, comigo, Professor Pereira. Aproveita, dá seu like aqui, faça sua inscrição no nosso canal e divulgue o nosso canal no seu círculo de relacionamento familiar, dos seus amigos, dos seus colegas de trabalho e vamos compartilhar essas experiências de leitura. Olha, pessoal, nessa série de dicas e comentários e curiosidades sobre a mulher na literatura, nós vamos compartilhar com vocês um conjunto de informações sobre um tema que ainda é muito sensível na realidade brasileira, particularmente quando a gente trata da presença da mulher na literatura, seja a mulher escritora, ou seja, como protagonista do projeto de um livro, e também da mulher do universo feminino como personagem. Então, a gente precisa utilizar dessas oportunidades, para poder discutir e rediscutir a presença da mulher. Por exemplo, na realidade brasileira, a mulher representa a maioria da população brasileira. Mas a mulher ainda, nós estamos em 2023, e a mulher ainda tem uma participação bem menor que a participação do homem na produção de livros e como personagens importantes que são protagonistas nos livros. Ou seja, de certa forma, a literatura repercute aquilo que nós presenciamos na vida real. Por exemplo, vamos falar de mercado de trabalho. No Brasil, uma mulher que ela tem o mesmo currículo que um homem, que ela tem a mesma função que um homem na empresa, ela ganha hoje, em média, 70% do salário do homem. Menos de 5% dos diretores das grandes empresas brasileiras são mulheres. Então, existe ainda uma prevalecência do privilégio, que é destinado para os homens. Até porque nós temos uma sociedade que a grande maioria das decisões são tomadas por homens. E isso, naturalmente, se reflete no ambiente dos livros. Olha, pessoal, quando a gente estuda a história da literatura, a gente vai perceber que até hoje, mas é menos, porque tem vozes no universo feminino que estão gritando para ocupar melhores espaços, para ocupar espaços de destaque. Mas, ao longo da história da literatura, a gente verifica que existe uma predominância de livros escritos por homens. É uma predominância. É uma predominância de personagens masculinos nas histórias dos livros que são destaques. Ou as mulheres estão localizadas, as personagens femininas, ou elas representam mulheres que estão numa posição de inferioridade em relação aos homens. A gente está falando da história que ali é contada. E também, no caso das mulheres negras, por exemplo, que em boa parte dos romances que são analisados ao longo das últimas décadas, que sempre as mulheres negras representam personagens que são serviçais. Vou citar alguns nomes aqui que representam que essa mudança ela foi acontecendo ao longo do tempo. Então vamos pegar de um horizonte aí dos anos de 1700, 1800, alguns nomes que representam que, apesar de tudo, a gente está percebendo uma mudança no que diz respeito à participação da mulher na literatura. Eu vou ler aqui. No Brasil, a nova era de mulheres romancistas deu início com Teresa Margarida da Silva e Horta e com Maria Firmina dos Reis, a primeira romancista negra brasileira. Dionísia Gonçalves Pinto, que adotou o pseudônimo de Nísia Floresta, foi precursora de ideias feministas. O que é interessante destacar nisso aqui? Muitas mulheres que escreviam, elas colocavam pseudônimos. O que é um pseudônimo? É como se fosse um apelido que a pessoa usa. E em alguns momentos utilizavam pseudônimos masculinos, para que a sua obra literária fosse mais aceita no mercado de leitores.
Mais recentemente, aí a gente está falando de um momento bem nosso aqui, nos séculos 20 e 21, dispensa comentários falar da obra literária. Por exemplo, de Clarice Lispector, de Pagu, a Patrícia Galvão e Conceição Evaristo, que é nossa contemporânea, que tem uma obra literária que é muito bacana, que é respeitável. São alguns nomes do século XX e século XXI, por meio de seus escritos, que participam da luta feminina. A gente vai perceber, pessoal, ao longo da história, que o posicionamento da mulher na literatura tem muito a ver com o posicionamento da mulher na nossa sociedade. Isso se deve ao movimento feminista que começou da Europa, se refletiu no restante do mundo. A gente pode, por exemplo, citar duas escritoras que eu vou falar um pouco sobre elas mais para frente, a Virginia Woolf, que é uma escritora inglesa, e a Simone de Beauvoir, que é uma filósofa e escritora francesa, que escreveu um livraço chamado Segundo Sexo. Então, a partir desse movimento feminista, que passou a lutar mais pelos direitos das mulheres, por um melhor posicionamento da mulher na sociedade, isso também se refletiu na literatura. Tem uma pesquisa, pessoal, que é feita a cada 4 anos no Brasil, chamado Retratos da Leitura no Brasil. Essa pesquisa é a pesquisa mais confiável que nós temos quando diz respeito aos hábitos de leitura do povo brasileiro. A última edição que nós temos é de 2019. Essa pesquisa demonstra que o público brasileiro, apesar de nós termos ainda um percentual baixo de leitores, a última pesquisa mostra que o brasileiro lê menos de 4 livros por ano. Enquanto em outros países da América Latina, por exemplo, a Argentina, o argentino lê em média 9 a 10 livros por ano. Você pega o francês na Europa, lê em torno de 15 livros por ano. Então, essa pesquisa mostra que na realidade brasileira, do público leitor, 54% é um público de mulheres, certo? 54%. No entanto, quando a gente pega o perfil dos escritores brasileiros, a mulher é uma minoria dos escritores brasileiros, dos escritores de destaque, cujos livros são publicados pelas grandes editoras. Então, existe um descompasso. Se a maioria dos leitores brasileiros é composta por mulheres, por que essas mulheres não são representadas na mesma proporção na produção de livros e na produção de personagens que são importantes nesses livros? A gente vai falar um pouco mais disso, um pouco mais na frente, nos próximos vídeos que a gente vai publicar aqui sobre a situação da mulher na literatura. Olha, pessoal, eu vou citar aqui uma frase da escritora nigeriana chamada Chimamanda. É muito conhecida a Chimamanda Ngozi Adichie. Ela é uma jovem mulher, uma jovem escritora que tem uma obra literária muito importante, principalmente quando se trata desse ativismo, né, do resgate da importância do posicionamento da mulher para a sociedade. A gente está falando de uma africana, né, que com certeza a mulher na África sofre muito mais discriminações do que aqui no Brasil e em outros países da América Latina. Olha o que a Chimamanda diz. Ler literatura de autoria feminina é uma maneira de conhecer a identidade de uma parcela significativa da sociedade. Em especial para uma mulher, ler literatura de autonomia feminina é reconhecer sua própria vivência através do olhar do outro. Por quê? Historicamente, os personagens femininos que tem nas histórias contadas nos livros, inclusive livros pesquisados e publicados pelas grandes editoras, num dos próximos vídeos eu vou falar disso com vocês. Normalmente as personagens femininas são criadas por homens. É sempre o olhar do homem que é colocado no comportamento das personagens femininas. A Chimamanda, assim como várias outras escritoras e ativistas da questão da mulher,
defendem que é preciso ampliar esse universo, tanto de leitura de mulheres e de escrita feita por mulheres. O que a gente extrai disso aí? A importância de que sejam desenvolvidas campanhas nas escolas. Pessoal, nós sabemos, inclusive a própria pesquisa Retratos da Leitura no Brasil mostra que onde é que a pessoa é estimulada a ler? Ou na família ou na escola. A pesquisa mostra que a maior incentivadora da criança à leitura é a mãe da criança. Então, mesmo que a família, muitas vezes, não tenha universo de leitura, mas a escola tem a obrigação de estimular a criança, o pré-adolescente, o adolescente, o jovem a ler. É uma obrigação da escola, até porque isso é constitucional. Então, vem aqui mais um desafio para a escola: estimular a maior participação das meninas na leitura e na escrita, para que elas produzam personagens cujo comportamento será refletido no comportamento da mulher na vida real. Pessoal, aproveita, dê seu like aqui, compartilhe esse vídeo no seu ciclo de relacionamento familiar, dos seus amigos, dos seus colegas de trabalho. Dê sua opinião aqui. O que você pensa sobre o que foi comentado nesse vídeo? Vamos compartilhar experiências de leitura. Permita que o livro faça parte da sua vida.